Irmãos, bom dia a todos. Saudar a todos com a graça e a paz. Peço a todos para abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos ler apenas 3 versículos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1, a partir do primeiro versículo. Gênesis 12, a partir do primeiro versículo. Então, eu estou lendo aqui na NVI, acabei pegando outra Bíblia, vai ser a ideia mesmo, tá? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando nós olhamos para o capítulo 12 de Gênesis, essa seção ela pode ser considerada uma das mais importantes da Bíblia toda. Esse trecho que a gente leu aqui. Por quê? Porque vamos olhar para trás. A gente só vê finais tristes, finais ruins das histórias. A gente olha para a história de Adão e Eva. A história tinha tudo para dar certo, uma história maravilhosa. Um casal vivendo em harmonia com Deus no jardim. E acabou bem essa história? Não, é um final triste. É de expulsão, de afastamento de Deus, da presença de Deus. Depois eu tenho Caim e Abel, a primeira família ali, agora tem filhos. E como é que acaba essa história? Final ruim, assassinato. Depois a gente vê que a humanidade vai se expandindo, e essa humanidade tem um outro final ruim, dilúvio. Mas Deus preserva uma família, a família de Noé, certo? Junto com os animais, e agora sim vai dar certo, né? Mas não, outro final ruim. Noé peca, ele se embriaga. A gente tem uma briga familiar ali dentro, uma humilhação, uma coisa vergonhosa que Cã faz com seu pai. Depois disso, agora a família de Noé vai se expandir pela terra, então vai dar certo as coisas. Não, outro final ruim. A Torre de Babel, uma expressão evidente e grosseira da rebeldia humana contra o Senhor, contra os mandamentos e propósitos de Deus. Então perceberam que de Gênesis 2, Gênesis 3 até Gênesis 11 nós só temos histórias com finais ruins, uma coisa que a gente não atenta às vezes. Adão, Noé pecaram, os filhos deles pecaram, e a gente vê que para onde a humanidade caminha, nós vemos maldição. E essa maldição, ela tem um motivo, o fundamento dessas maldições que vem ocorrendo, momento após momento, história após história, é um único motivo: o pecado. Desde Adão, desde o fruto que foi colhido, o pecado faz com que a humanidade tenha finais ruins. E é isso, e nós nos encaixamos nisso também. Nós, por causa do nosso pecado, estamos fadados a finais ruins. Pensa só aquele filme que você assistiu, estava gostando, o filme estava indo bem, e aí de repente o personagem que você está gostando morre. Sabe aquela sensação desagradável que dá? Pois é, o final ruim. E nós vemos aqui que o que a humanidade vive, de Gênesis 3 a 11, é um reflexo que pode até mesmo se enquadrar na nossa vida. O nosso final, se for pautado no pecado, é de maldição. Mas quando Deus de repente chega em Abrão, um homem que adorava ídolos, não adorava o Deus verdadeiro, ele tem misericórdia de Abrão e ele se revela para Abrão como Deus verdadeiro. E ele faz uma promessa para Abrão. Qual é a promessa? De bênção. Ele repete a palavra bênção 5 vezes nesses 3 versículos. Com uma grande promessa: eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, farei de você uma grande família e eu te abençoarei. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem,
e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Você viu a ênfase na palavra bênção aqui? Por que isso foi importante? Porque depois de todos esses finais ruins, nós vemos uma promessa de um final feliz. Essa é a ideia de bênção. É um final feliz. E nós vemos que essa bênção, que vai vir não para uma pessoa, mas para todas as famílias da terra, por meio da família de Abraão, ela se dá através de uma pessoa, o descendente de Abraão, Jesus Cristo, filho de Abraão. E por meio de Jesus Cristo, aquele que vence o pecado, aquele que reverte todas as ações de Adão, porque ele é um segundo Adão, diferente do primeiro, obedeceu, foi fiel e conquistou justiça para nós. Esse novo Adão nos permite um final feliz, um final de bênção. É isso que por isso que o Natal é importante. Quando nós pensamos no Natal, estamos entendendo que Jesus Cristo se fez carne por parte da promessa que foi feita aos pais, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, de que um dia a humanidade encontraria um final feliz na sua vida. Que final feliz é esse? Vida eterna com Deus. Não de morte, não de ira, não de inimizade com o Pai, mas de amizade, de união, comunhão eterna. É isso que Jesus Cristo nos proporciona. Bênção sem fim. E é por isso que a gente celebra a vinda do filho de Abraão, o descendente da promessa, a semente de Adão, que veio para pisar na cabeça da serpente, venceu o pecado através do sacrifício que ele faz no nosso lugar. Jesus Cristo é a nossa bênção. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por nos revelar tão maravilhosa salvação. Nos fazer conhecer, ó Pai, a verdade do livramento do pecado, da maldição e da condenação através de Jesus Cristo, que se fez maldito por nós, se fez condenado por nós, no nosso lugar, para que não sofrêssemos, ó Deus, as maldições do pecado, as maldições da lei, mas que viéssemos a receber as bênçãos que vêm dela, para que pudéssemos receber as bênçãos no relacionamento com o Senhor. E Senhor, se a bênção que vem de Abraão é capaz de abençoar todas as famílias da terra, Senhor, abençoe nossas famílias, Pai, abençoe nossas vidas, para que não tenhamos um final debaixo das escolhas de Adão, das escolhas da carne, mas que tenhamos um final debaixo de Cristo Jesus, das escolhas de Cristo Jesus, Pai. Nos abençoe nisso, em nome de Jesus, nós te louvamos e exaltamos. Amém. Passar os pedidos de oração de forma geral aqui, que acabei esquecendo. Vamos lá, dona Alice, pode começar aí. O meu lar, saúde, pedi emprego para a Vanessa, uma amiga minha que está muito desorientada, eu penso muita coisa na vida dela, perdeu a irmã e ainda ela não conformou, que Deus possa conformar. Qual é o nome dela? Ela chama Augusta. Minha vizinha, Dona Ana Saúde. Aliás, 2 anos, né? Eu quero pedir para minha casa, para o meu salvação, no vegatão, o Marco Antônio, para Tauano, que está preso, né? E quero pedir bem para o meu local de trabalho, também que a dona do trabalho teve a puta terra, para Deus está fazendo a obra lá, tocar no coração dos filhos para todos, para mim. Tá? E quero pedir também para as 2 famílias que estão educadas, né? Uma lá da vizinha minha lá e o outro do Toado. E para a minha outra vizinha também, que caiu no boca aí, para Deus estar dando ela confiança em Deus, saber que Deus pode mudar a situação. Tá? Também de bovinho, agradecer a Deus, que Ele tem me ajudado muito. Amém. E quero pedir pelo Luiz lá no Rio, ele teve um AVC e não está falando direito, né? Então é uma luta muito grande. Quero pedir por ele e pela minha família. Pela minha família. Pela minha vida dele,
para mim, meu lar, enfermidade. Pela minha família. Minha família. Pela saúde do meu tio que está com câncer. Quero pedir pela conversão da minha família e por várias pessoas também da minha família que não estão com conversão. Qual que é o nome do seu tio mesmo, Igor? Valdir. Valdir? Isso. Valdir é o tio dele, está com câncer. Está pedindo oração para ele, tem tempo já. O Igor está lá morando com ele. Vai São José da Lapa. Amém. Você, Eu também é minha família, viu? pelo Paulo, pai de Poliana, né? Nós estamos morando. Quem mais? Vinícius, foi teu pai? Sim. Vinícius, família dele, né? Vinícius é o pai das 3 meninas, que sempre fica lá no fundo da igreja, sabe? O rapaz que perdeu o pai, né? É. Tem mais pedidos? Vamos orar então, e logo depois da oração nós vamos separar para o estudo da lição, tá? Então, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer porque tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor é o Deus que ouve as orações do teu povo. E nós temos tido, Senhor, experiências, ó Pai, com a bondade do Senhor na nossa vida, Senhor, com as respostas das orações. E nós queremos, ó Deus, confiados nisso, colocar, ó Pai, os pedidos agora que foram feitos aqui diante do teu altar e pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que foi mencionada aqui. De maneira, Senhor, que as enfermidades sejam curadas, as portas sejam abertas e o cuidado do Senhor seja dispensado sobre a vida de cada um. Ó Deus, e nos dê, Senhor, tua graça, tua paz nessa manhã, no estudo da tua palavra, Senhor, em cada classe, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um dos teus filhos e abençoando também, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos reunir em teu nome. Também, Senhor, o culto de logo mais à noite, quando nós estaremos celebrando o Natal, que o Senhor também esteja trazendo, Senhor, pessoas para ouvirem a tua voz, Pai, seja ela cantada, também pregada, Senhor, que a tua mão, Senhor, a tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Pedimos, Senhor, a tua graça e oramos, Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos separar para o estudo da lição. Eu quero convidar você que vai ficar aqui a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 28. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número 28. Assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação e nós vamos continuar o nosso estudo aqui na carta aos Romanos. Irmãos, nós ficamos dias aí sem aula, né? Então nós precisamos contextualizar. E aí, para contextualizar, eu queria fazer um resuminho assim rápido do versículo 16 em diante. Se você pegar no versículo 16 aí, você verá que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então está dizendo assim, que por meio do Evangelho, Deus chama os homens à salvação. Então, e
E aí ele diz assim: porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. Então a justiça de Deus, ela se revela pela fé, né? Então através da fé que a justiça de Deus se revela. Isso aí está no capítulo, no primeiro versículo 16 até o versículo 18. E aí Paulo então vai dizer por que o Evangelho é um meio de Deus chamar os homens para a salvação. Então ele vai mostrar porque os homens estão todos perdidos e estão debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus se revela do céu. Então ele colocou, a partir do versículo 18 em diante, que essa ira de Deus, ela é justa porque ela se revela contra toda injustiça, né? E aí dos homens que detêm a verdade, dizer, pela injustiça e pela impiedade dos homens. Então ele colocou duas coisas importantes. Lembra? Nós falamos sobre isso aqui. Primeiro, que a impiedade são os pecados que o homem comete com respeito a Deus. Então a falta de religiosidade. Então impiedade, né, a palavra tem um prefixo in aí que diz, né, que piedade quer dizer religiosidade, temor a Deus, né, fé, etc. Então o ímpio, né, por causa do prefixo, quer dizer aquele que não tem fé. Então a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, então sobre aqueles que não vivem a fé. Como não vivem a fé? Porque eles cometem pecados, atos pecaminosos contra Deus. Lembra? Nós falamos que é a primeira parte dos 10 mandamentos, né? Então eles fizeram ídolos e adoraram ídolos. Eles fizeram a si mesmos de ídolos, adoraram a si mesmos, né? Então cultuaram a si mesmos. E aí ele descreve isso nos versículos seguintes, mostrando que primeiro eles adoraram a criatura em lugar do Criador. Então, primeiro ponto. Segundo, eles passaram a mente deles foi tão corrompida que eles passaram a mudar o modo natural de vida. E aí então colocou os pecados da sensualidade. Então colocou os pecados que as pessoas cometem por adorarem a si mesmos, né, os pecados na área da vida sexual. Então colocou os pecados de sodomia e o lesbianismo como 2 tipos de pecado que evidencia isso, né? Nós vimos isso aqui nos versos anteriores aqui, né, do texto que nós acabamos de ler. Agora ele vai falar dos pecados da injustiça. Primeiro ele falou da impiedade, que eram os pecados relacionados a Deus, né? Então dos 4 primeiros mandamentos. Agora ele vai falar dos pecados da injustiça, que é o pecado contra o próximo. E aí nesses pecados contra o próximo aqui, Paulo então vai fazer uma lista desses pecados que nós acabamos de ler aqui. Claro que aqui Paulo não estava colocando todos os pecados que um homem pode cometer, e nem estava dizendo também que todo homem comete todos esses pecados, né? Mas Paulo estava classificando aqui da seguinte maneira: olha, os pecados de injustiça são praticados por todo homem. Então não há justo sequer na face da terra, nenhum. Então por melhor que a pessoa seja, por mais que a pessoa venha evitar alguns desses pecados que foram mencionados aqui, ele ainda é pecador, né? Então aí Tiago fala isso de uma maneira muito clara, diz assim: se alguém guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos, porque ele é transgressor. Então ele transgrediu a lei, né? Então ele é culpado. Então não tem como escapar. Então Paulo faz uma relação aqui para mostrar para os romanos, para a igreja de Roma, né, que a razão por que Jesus veio, porque Deus mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para salvar o pecador. Por quê? Porque todos pecaram. E aí lá no capítulo 3, versículo 26, ele vai dizer claramente: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então por que Deus mandou pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para chamar o homem para a fé, para que ele possa viver a fé. E a fé aqui, nós já mostramos para os irmãos que não é crença, a fé é relacionamento, né? Relacionar com Deus. Então para que o homem viesse a relacionar com Deus, ele precisou mandar Jesus para morrer na cruz e
perdoar os seus pecados para que o homem fosse justificado diante de Deus e pudesse então manter uma relação de fé com Deus, né? Vamos dizer, um relacionamento de fé. Agora, tem uma pergunta. Sim, Uma dúvida, na realidade. sim. Faz-se muito quando a pessoa não acredita em Deus, quando está perto da morte, chega e confessa que acredita no Senhor. Aquele pecado que ele cometeu todo na vida é perdoado. É perdoado. Total. Aí o Nino pode estar pensando assim, né, Nino? Estou lendo sua mente aí, né? Então seria melhor o homem deixar para. Deixa eu só brincando. Então é melhor o homem deixar para converter quando? Perto da morte. Faz as coisas erradas por aí ele pode aproveitar e fazer as coisas todas erradas, né? Mas assim, não é o caso, não é porque a salvação, irmãos, ela não é no tempo da conversão. Então isso aqui é muito bom explicar isso para os irmãos. Ó, presta atenção. Isso aqui é muito, muito bom, muito bacana. Porque nós achamos que o homem é salvo a partir do momento em que ele confessa Jesus e ele crê em Jesus Cristo. Não é assim? Nós pensamos que é assim. Não, ali a salvação se evidencia. Mas quando é que a pessoa que mostra-se, né, ele se evidencia ser salvo? Quando é que ele foi salvo? Lá atrás, antes da fundação do mundo. Antes de ter nascido, ele já foi escolhido, né? João falou que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Então a salvação, ela aconteceu quando? Na eternidade. Ela só evidenciou, ela só tornou-se visível no momento em que a pessoa confessou, né? Recebeu Jesus, dizendo: eu recebo Jesus como meu Salvador. Isso apenas o quê? Evidenciou uma obra que Deus havia feito quando? Lá atrás, lá na fundação do mundo, não é? Então, para Deus, vamos pensar, para Deus independe o número de pecados que a pessoa cometeu. Então vamos pensar, se Jesus morreu por uma pessoa que cometeu 100 pecados, faz diferença se essa pessoa tivesse cometido 1 milhão de pecados? O sacrifício de Cristo não é suficiente para perdoar tudo? Então não faz diferença nenhuma a quantidade de pecado, concorda? Para nós faz, né? A gente fala assim: o que pecou demais, maior foi a graça para perdoar. Mas nós estamos falando isso, mas a morte de Cristo ela é igual, suficiente para todos, seja para o que pecou menos ou o que pecou mais. Senão Cristo teria que sofrer mortes diferentes, uma morte menos dolorosa para aquele que cometeu menos pecado e uma morte mais horrível para aquele que cometeu mais pecado. Não, o sangue de Cristo, ele purifica de todo o pecado, então independe da quantidade. Agora, quem é que sabe o dia que vai ser chamado para a eternidade? Então, há um hino que a gente cantava, né? Que hoje até quase nem canta mais hino, né? Mas antigamente a gente cantava um hino que dizia: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer. Esse é o chamado do Evangelho, né? É hoje, amanhã ele não sabe, né? Ivone? O pastor outro dia estava embora, sabe? Eu estava desesperada, mais ou menos igual que você falou, tá? Lá no passado e tal, eu estava sem sossego. Eu disse: minha filha, você aceitou Jesus? Ó, tem aqui no ensinar Bíblia que fala assim: ó, eis que as coisas velhas já passaram. Eis que fizeram novas. Que infelizmente o lado contrário, o bicho, né, o diabo, ele é muito acusador para ela. Ele acusa mesmo, você tem que vigiar e repreender. Para não dar paz, né? E não dá brecha. Isso aí. Para ela, tá? Não é mais desesperada. Vamos lá, quase. Pode perguntar. Então, o hino que o senhor cantou, como é que é? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
verso. Não, só uma dúvida. Então, esse então se refere então Ao chamado. ao chamado. É. Ao chamado de uma vida com Cristo. Para uma vida. Não uma salvação. Não da salvação. Porque a salvação, porque senão estaria na mão do homem a decisão e a escolha, né? Não é? Então, aí o homem salvaria a si mesmo, né? Porque se está, vamos ser sinceros, vamos pensar. Se está na minha mão escolher ser salvo ou não, então quem é que se salva? Eu, né? Ou eu que me perco. Né? Não. Só que não. Só que não. Porque a salvação não é obra do homem, é obra de Deus, né? Ali é só para o chamado, né? Então, o Evangelho é o meio de Deus chamar. Por isso a gente prega dizendo, né? Um versículo extremamente conhecido, né? E que às vezes a gente nem pensa nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente acha que a decisão de crer é nossa, né? Então, aí Paulo vai lá na frente e explica, né? Como crerão em quem de nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como pregarão se não forem enviados? Então, o que Deus está falando? Deus está falando que aí é a forma de chamar, né? Então, e aí chama os escolhidos. Jesus falou isso claramente, diz assim: vem a hora e já chegou, é agora a hora, né? Em que os mortos ouvirão a voz de Deus e os que estiverem no túmulo ressuscitarão para a vida. Né? Então, pergunta demais, né? Tá, mas é para isso, é para isso, a escola do carro é para isso. Mortos, os que estão no túmulo. Porque está no túmulo também está. Não, mortos espiritualmente. É. Porque a hora é agora, né? É. Quando que os mortos que estão no túmulo ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão? No último dia, então não é agora, né? Gente, a Bíblia tem nuances tão pequenas, mas que faz toda a diferença, né? Se Jesus não tivesse dito que vem a hora e logo em seguida que já chegou, ele estaria se referindo quando? A sua segunda vinda. Como ele disse e já chegou, então ele está se referindo a quando? Aquele dia, agora, né? Então, tá vendo? Uma palavrinha muda todo o contexto todinho, tanto anterior como posterior, né? Então, se ele não tivesse dito assim, e já chegou, aí o versículo se referia ao dia da sua segunda vinda. Mas como ele disse, já chegou, se refere a quando? Naquele momento. Então, por isso que ele está dizendo, né? Quem crê em mim, tem a vida. Tem, né? Não terá, não. Tem a vida eterna, né? Já passou da morte para a vida. Bacana, né? Esse é o evangelho que Paulo estava pregando, gente. E ele está dizendo assim: olha, esse evangelho é o meio que Deus usa para chamar o homem para a salvação. Então, para que a salvação se evidencie na vida daquele homem, porque até então ele estava vivendo debaixo da ira. Então, por isso, irmãos, que nós dissemos aqui que não são os atos pecaminosos que condenam o homem, né? Os atos pecaminosos, eles serão contados para o dia do juízo, naquele dia final, quando Jesus vier. Então, quanto mais pecou, maior será a pena que a pessoa vai receber. Então, no dia da volta de Cristo. Mas o que condena o homem não é os atos que ele cometeu. O que condena o homem é porque ele estava em Adão. Ele nasceu, né, da descendência de Adão. E sendo da descendência de Adão, ele nasceu pecaminoso. Por isso que Adão não teve nenhum filho antes do pecado, gente. Quanto tempo que Adão e Eva viveram no jardim antes de pecar? Ninguém sabe. Não é? Bom, não é colocou no jardim, no outro dia eles pecaram. Não, né? Eles viveram um tempo no jardim, mas não tiveram nenhum filho. Por quê? Se tivesse tido um filho antes do pecado, esse filho também teria que ter comido o fruto. Entenderam? Então, por isso que
todos os que nasceram de Adão nasceram depois do pecado e por isso nasceram espiritualmente mortos. E se nasceram espiritualmente mortos, nasceram com o destino final, que é o quê? O inferno. Então, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se eles nasceram espiritualmente mortos, eles iam para o inferno, estava destinado ao inferno. O que o Evangelho, a boa nova do Evangelho traz? Que há um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus. Porque morreu na cruz para livrar do que, irmãos? A gente pensa dos pecados? Não, porque nós continuamos pecando. Nós já somos salvos, nós continuamos pecando. Então, qual é a morte de Cristo? Foi para livrar do qual pecado, irmãos? Pecado espiritual, que é o pecado da morte, que gerou a morte, que é dar uma nova vida. Por isso que Cristo não só morreu na cruz, mas Cristo morreu na cruz e ressuscitou para dar uma nova vida. E essa nova vida aconteceu quando Cristo ressuscitou. Então, aí Paulo fala que nós somos sepultados com Ele, nós somos colocados em Cristo. E aí quando Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Essa nova vida é a vida de fé que relaciona com Deus e caminha com Deus, mas que não está livre dos pecados atos. Os pecados atos todos foram perdoados, mas eles não foram impedidos. Deus, olha, pensa, a morte de Cristo nos livrou, primeiro, do poder do pecado, nos livrou da condenação do pecado, mas não nos livrou da presença do pecado. Vou repetir. Ele nos livrou do poder do pecado, o pecado agora não tem mais poder sobre nós podemos resistir. Nos livrou da condenação do pecado, então nós não vamos mais para o inferno, agora nós temos garantia de vida eterna, mas não livrou ainda da presença, nós ainda continuamos pecando. Até quando? Até o dia que Jesus voltar ou até o dia que nós morremos fisicamente. Dúvida aí? Ou está tranquilo? E isso deixa a pessoa bastante ocupada, porque a pessoa não quer pecar e pega. E todo pecado que nós cometemos na nossa vida, gente, nós como crentes, não é natural, é um acidente. Porque o natural seria a gente não cometer o pecado. Como ainda a presença do pecado está em nós, a natureza velha, a velha natureza está em nós, ainda nós cometemos atos pecaminosos. Alguns cometem pecado por acidente, mas alguns cometem pecado intencional. Sabe que é porque a palavra já disse que é, e a pessoa vai lá e comete. Então não é mais um acidente. Sim, então deixa eu só corrigir. O pecado para nós deveria ser um acidente. Na verdade, Paulo fala, se a gente estiver no Espírito, a gente não vai satisfazer a vontade da carne. Mas quem está na carne vai fazer a vontade da carne. E qual é a vontade da carne? As obras da carne, Então está lá, em Gálatas 5, idolatria, feitiçaria, prostituição, inveja, avareza, e vai um monte de coisa, que ele vai falando lá. Que são obras da carne. Que tolerância que Deus tem conosco. É muito pular, Pois é, seu João, mas aí uma coisa muito interessante, olha que uma coisa puxa a outra, uma coisa muito interessante, Deus não nos vê individualmente, a gente que acha que Deus nos vê individualmente, Deus não nos vê individualmente, de forma nenhuma, gente. Isso aqui, isso é uma paz, uma segurança tão grande no nosso coração. Quer ver? Pensa, toda maneira que Deus nos vê, nós que somos crentes, Deus nos vê em Cristo, porque nós somos o seu corpo, certo? Então Deus não nos vê individualmente, por isso que não há uma bênção na nossa vida também que não seja através de Cristo. Então, às vezes a pessoa acha assim, eu sou muito abençoado. Você é abençoado porque você está em Cristo. Até vou colocar entre aspas para não
escandalizar, né? Você individualmente não é amado. Quem é amado de Deus? Quem é o filho amado? Então nós somos amados em quem? Sabe por quê? Porque se fosse individualmente, haveria diferença entre uma pessoa e outra. O amor de Deus estaria dividido. Estaria mais um que, entre aspas, está recebendo mais bênção e menos do outro que está recebendo menos bênção. Está vendo como que tudo fecha? Tudo fecha. Então, por que eu sou abençoado? Porque eu estou em Cristo. Então, Paulo diz assim: em Cristo Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, não há nada que eu receba a parte de Cristo, e nem posso receber, porque senão era mérito meu. Eu não tenho mérito nenhum, eu só tenho mérito porque eu estou onde? Em Cristo. Então, como que Deus me vê também quanto aos meus pecados? Deus me vê em Cristo. E quem é o perfeito? Cristo. Então, como que Deus olha a gente? Perfeito em Cristo, embora a gente cometa atos pecaminosos. Mas Só pastor, uma dúvida Hoje tá bom. Bora, essa aí é uma pergunta assim, eu tive uma dúvida. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não tivessem comido da maçã, como que haveria a população do mundo? Porque Jesus Cristo veio, nos criou para gerar filhos, para gerar, né? Então, por que poderia haver a procriação do ser humano se não houvesse pecado? Porque até então, antes de comer o fruto, eles estavam sérios nessa parte. Então, menino, tudo é representativo, né? Sim. Então, o jardim do Éden representa a nova vida no novo céu e nova terra, né? Então, como que era Adão e Eva no jardim, então, tudo que eles desfrutavam, nós vamos desfrutar no novo céu e nova terra. Então, um representa o outro, né? Adão representa o que, irmãos? A carne. E Cristo representa o Espírito. Então, Romanos, depois vai tratar disso aqui mais na frente em Romanos, nós vamos ver isso bem claro, né? Então, por que Adão pecou, irmãos? Porque Adão representava o quê? A carne. Então, a gente não adianta fazer conjectura, imaginar que Adão poderia não ter pecado, né? Então, Adão representa a natureza pecaminosa, porque em Adão todos morrem, e em Cristo todos são vivificados, todos os que creem são vivificados, né? Então, um representa a morte e o outro representa a vida. Então, Adão pecou por quê? Porque Adão era carne. Então, a gente não pode ficar conjecturando, pensando assim: e se não tivesse comido o fruto? E se não tivesse, o diabo não tivesse tentado Eva, né? Entendeu? E se Eva tivesse resistido à tentação? Então, tudo isso é conjectura de algo que não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque isso fazia parte de um programa, de um plano eterno de Deus. Tem possibilidade do sim? Não tem possibilidade não do tem. sim. E é interessante que na Bíblia, o sim na Bíblia, gente, é rara as vezes em que aparece o sim na Bíblia que é condicional, né? Que dá essa ideia de condição, né? Para um lado ou para o outro, né? Quase sempre o sim na Bíblia está ligado a uma afirmativa, uma afirmação de que, já que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz assim, lá em Romanos 8, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há a possibilidade de Deus ser contra nós, irmãos? Não ser a favor de nós? Vocês acham que tem uma possibilidade disso? Então, o sim não é condicional. Entenderam? Então, aí isso a língua ajuda, né? A língua grega ajuda, né? Então, não há nenhuma possibilidade de Deus um dia ser contra nós.
Né? Então, quando ele diz assim, se Deus é por nós, ele está dizendo assim, já que Deus é por nós, né? É a tradução. Então, quem é que pode ser contra nós? Entenderam? Então, por isso que a gente tem esse pensamento se, né? Se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse feito isso. Então, isso é conjectura, né? De coisas que não iriam acontecer, né? Lucinha, não é. Ô pastor, os anjos pegaram, foi antes de Adão, não é esse negócio? Foi antes. Um período entre a criação das coisas invisíveis que Deus criou, né? E o pecado de Adão. Nesse intermeio aí, ó, entre, né, a criação lá e o pecado de Adão, os anjos caíram, né? Por que caíram? Porque Satanás, quando Adão e Eva pecaram, Satanás já tinha sido lançado na terra, né? Então ele já tinha pecado, né? Foi sequência mesmo. Você ia perguntando? Não, eu queria Tereza. falar o seguinte, o senhor estava falando aí sobre as bênçãos, né, que não são individuais, que estão em Cristo, né? Mas eu fico vendo assim, se eu estiver errado, você me fala. Porque quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, mais a gente enxerga as bênçãos. Percebe as bênçãos na vida, né? Porque muitas vezes a pessoa não enxerga que está sendo abençoado, porque ele não está tendo mais intimidade com o Senhor. Porque quanto mais intimidade, mais a gente enxerga as bênçãos. Só que, Tereza, muitas vezes as pessoas olham as bênçãos na vida e acham que elas são por mérito, né? Que eu sou muito amado, eu sou muito fiel, eu sou, né, eu ando, né, por exemplo, né, tem muita gente que escreve lá no carro quando compra o carro, né? Então coloca lá que isso aqui é resultado do meu dízimo. Já viu isso escrito no carro? Eu sou dizimista fiel, né? Então quer dizer que o outro que não tem o carro é porque não é dizimista fiel. E se aquele que é dizimista e não tem o carro, não recebeu a bênção? Ou então assim, quer ver, pensa, gente, são situações muito complicadas se a gente não entender dessa maneira. Quer ver, pensa, 2 irmãos têm filhos que vão para o hospital, certo? Aí um menino volta curado e o outro traz o filho morto do hospital. Os 2 são crentes. Aí aquele que o filho foi curado vai para a frente da igreja e dá um testemunho. Olha como que Deus nos ama, né? A nossa família aí, ó, meu filho está doente e o outro. Quer dizer que Deus não ama o outro porque o filho do outro morto. Entenderam, gente? Então a gente tem que repensar a forma com que as pessoas afetadas pelo humanismo estão trazendo a fé. A fé não pode ser vista dessa forma, né? Eu falei um dia aqui, gente, ó, a fé não é avaliada por bênçãos e nem por prejuízos que a gente tem. A fé não pode ser avaliada por isso. Então, eu não tenho mais fé porque eu estou sendo mais abençoado, eu tenho mais fé. E nem tenho menos fé porque eu estou recebendo mais dificuldade na vida. Não, o contrário, né? A fé é avaliada pelo relacionamento meu com Deus. Agora, nesse relacionamento eu posso ter bênção e eu posso ter dificuldade. E aliás, a fé, ela se vale justamente para isso, né? Para que na hora da bênção eu não me envaideça e na hora da dificuldade eu não desista, enraiveça, né? Eu desisto, não é? Então, assim, a fé é lógica, gente, a fé é racional, né? E por ela ser racional, ela nos dá a capacidade de repensar a fé. E a fé, ela resiste prova, gente, porque a fé é verdade. Uma verdade que não se submete à prova, ela não é verdade, irmãos. Se ela não resistir à prova, ela não é verdade, não é? Então a fé é a verdade de Deus para a nossa vida. Então por isso que as coisas de Deus, elas são todas, né? Todas de forma que pode ser entendido, né? E pode ser avaliado, né? Porque nós temos a mente de Cristo e nós podemos então entender aquilo que Deus está fazendo, de maneira que nós vivemos na fé com contentamento no nosso coração, mesmo que
em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por provas, né? Por lutas, por dificuldades. Isso é incapaz de me fazer desistir, porque eu sei, eu tenho como avaliar, né, o meu relacionamento com Deus e aquilo que isso gera na minha vida. Por que Deus me deu fé? Né? Por que a vida do justo ela se revela de fé em fé? Né? É justamente por isso. É isso que Paulo está querendo dizer no texto aqui. Então, quando Paulo cita esse monte de erros aqui, de pecados que Paulo fala aqui, ele não está dizendo o seguinte, que esses atos pecaminosos aqui vão simplesmente conduzir o homem para o inferno. Né? Então, não é esses atos que vão conduzir o homem para o inferno. Ele está dizendo assim, por causa desses atos é que Deus mandou Cristo para morrer na cruz. Porque todo homem está debaixo da ira de Deus. E por estar debaixo da ira de Deus, só há um caminho para que o homem possa estar livre da ira de Deus, ele ser justificado em Cristo Jesus. E é isso que o Evangelho ensina, é isso que o Evangelho prega. Que bacana, né? Quando a gente começa a ver as coisas da forma com que as Escrituras colocam, aí a gente começa a ter paz no coração, pensando assim, olha, essas coisas todas que o mundo está vivendo, então vamos pensar, uma pessoa que a gente ama, que está lá no mundo vivendo dessa forma, há um caminho, há uma solução para isso. Qual é a solução, irmãos? É o Evangelho. Por isso Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho porque é o meio que Deus tem para tirar o homem debaixo da ira de Deus. Porque a ira de Deus, ela se revela no céu contra essas coisas. E aí, Paulo fala aqui que ela se revela de duas formas também, gente. Primeiro, de uma forma natural, que é as consequências. Aí eu acho muito interessante aqui, no texto, quando Paulo fala isso, porque eles conhecem, todo ser humano sabe que Deus existe, porque Deus se revelou. Todo ser humano sabe que um dia vai ter que prestar contas. Então, como que ele faz para resolver o problema que ele está vivendo debaixo da ira de Deus? Então, o ser humano, ele quer livrar das coisas desagradáveis da consequência. Ele não quer livrar do pecado. Então, o ser humano, sem Cristo, ele quer livrar das consequências desagradáveis do pecado. Então, por exemplo, ele está vivendo uma vida promíscua, aí acontece um monte de doença, vem um monte de doença. Então, qual é a forma que ele evitaria a consequência ruim? Qual seria a forma para evitar a consequência ruim do pecado? Não praticar o pecado. Mas ele não quer deixar de praticar o pecado. Então o que ele vai? Ele vai buscar um tratamento para evitar a consequência ruim. Né? Então a gente via lá antigamente, quando a AIDS estava assim, exagerado, né, no mundo, não é? Então estava demais, ninguém pregava e ninguém falava, órgão nenhum dizia para que os casais fossem fiéis no relacionamento, mas dissesse para ele para que eles usassem prevenção, não é? Então o que ele está querendo evitar? Ele não quer deixar o prazer do pecado, ele quer evitar a consequência ruim do pecado. Por isso, irmãos, é que os homens estão perdidos, porque ao invés dele, vamos imaginar, ao invés dele evitar roubar para não ser preso, ele quer ter um advogado bom para livrá-lo da cadeia se ele for preso. Entendeu? Então, ele não quer deixar de praticar o pecado, ele quer livrar da consequência do pecado. E aí, essa que é a situação. A mente está tão transtornada, tão embotada, que ao invés dele se livrar do pecado para não ter a consequência, ele quer continuar pecando e livrar da consequência.
Pode perguntar. Então, voltando lá no jardim lá, eu estou pensando aqui. Então, quando aconteceu a maçã, né? Não sabe ser maçã, né? Mas vamos pensar. O fruto, né? O fruto. A maçã porque, então, o fruto lá do conhecimento do bem e do mal, né? Quando comeu, abriu seus olhos, né? E aí teve a consciência do bem e do mal. Interessante porque hoje, então, se a gente, o homem, a gente, antes de conhecer Cristo, então, é como se a gente não conhecesse o bem e o mal. Hoje a gente ter a clareza do Evangelho, porque hoje, por exemplo, quem peca hoje, sem conhecer Cristo, vai pecando e tem a consciência que está errado, mas vai pecando, mas não tem aquela. A diferença de Adão e Eva antes do pecado e depois do pecado é que Adão e Eva ele tinha consciência do bem e do mal. Sabia, porque Deus advertiu, dizendo: ó, se você comer, vai morrer. Certo. Se você não comer, vai viver. Então ele tinha consciência do que era errado. Ele sabia o que era errado, certo? Só que ele não tinha praticado o erro. A partir do momento que ele comeu, ele passou a conhecer não apenas de saber, mas ele passou a conhecer também de praticar. Ele sabia, porém ele não tinha conhecimento de. Aí lembra que eu falei aqui dos irmãos que conhecer na Bíblia tem um sentido diferente de saber? Então, saber é uma coisa, conhecer é experimentar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo: José e Maria. A Bíblia diz que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Então, o que significa conhecer aí? Ter um relacionamento com ela. Então, o homem não conhecia o mal de ter um relacionamento com o mal. Entendi. Mas ele sabia o que era mal. Então, o que acontece hoje, por exemplo, uma pessoa que não tem uma experiência com Cristo, não conhece o Evangelho, ele tem conhecimento do bem e do mal. Todos têm. Todos têm. Mas não tem uma vida não experimentou uma vida com Cristo. Simplesmente está experimentando uma vida de pecado, porque ele naturalmente já peca, não é isso? É porque não tem. Aí vamos trazer para nós hoje, nós crentes, né? Nós temos hoje ciência, nós temos conhecimento, né? Do que é errado, certo e errado. Nós temos a experiência de praticar o errado, mas nós também temos hoje em nós a capacidade de resistir e dizer assim: eu não vou fazer, ou quando fizer, de arrepender e pedir perdão. Então hoje o nosso conhecimento é muito maior, né? Por causa do nosso relacionamento com Cristo. O ímpio não tem isso. O ímpio, o máximo que o ímpio experimenta é remorso. Ele fez uma coisa ruim, aí que é errado, ele pode ter um remorso, né? Uma dor, um peso de ter feito, né? Uma culpa de ter feito aquilo. O remorso conduz à culpa, mas ele não tem arrependimento. Por quê? Porque arrependimento não é só tristeza por ter feito. Arrependimento é uma disposição de não fazer mais, né? E o que não está em Cristo, ele não tem essa disposição de não praticar mais, né? Então ele faz, aí enche de culpa, né? Passou uns dias, ele volta e faz de novo, porque ele não se arrependeu. Porque o arrependimento pressupõe uma mudança, né? A pessoa que tem o conhecimento de Deus, ele tem temor a Deus. É igual a gente, às vezes o ímpio trata com Deus da mesma maneira que casais tratam às vezes um com o outro. Quando um casal tem uma dificuldade no relacionamento, ele está muito mais preocupado em voltar ao relacionamento do que corrigir a falta. É verdade? Não é verdade?
Então, ele tá querendo tirar o mal-estar do relacionamento. Então, às vezes ele pede perdão, ele faz promessa, não é porque reconheceu que estava errado e vai mudar de vida. Não, é para desfazer o mal-estar que está no relacionamento. Entendeu? Está ruim demais a gente sem conversar, né? A gente ficar aí um emburrado com o outro, está ruim demais. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos me pedir perdão, porque aí resolve. Mas na verdade não está disposto não está arrependido para mudar. Muitas vezes a gente faz isso com Deus, gente. A gente está com preocupação que o relacionamento nosso com Deus ficou ruim por causa do nosso erro, do nosso pecado. Aí a gente pensa assim, eu vou pedir perdão porque aí eu volto às boas com Deus. Não é? Mas não é assim, irmãos. Né? Então, crente, quando erra e tem consciência de que errou, tem que pedir perdão movido pelo arrependimento, ou seja, por uma disposição de não fazer mais. Se eu não estiver lutando para não fazer mais, eu estou tentando ludibriar Deus, né? E o pior é que Deus sonda o coração, né? Deus sabe o que está dentro da gente. O outro pode não saber, mas Deus sabe, né? Então, por isso que a Bíblia diz que com Deus não se brinca e com Deus, de Deus não se zomba. Pergunta? Depois ainda fala que Deus não ouviu a oração dele. Né? Então, Paulo mencionou esse tanto de erros aqui, né? Aí, no finalzinho, olha o verso 32, para a gente encerrar. Paulo fala uma coisa muito interessante. No versículo 32 ele diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus? Então ele vai dizer logo embaixo aí, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam. A palavra morte aí, irmãos, não é morte de forma natural, é morte imposta. Tá? A palavra que foi traduzida por morte aí é o sentido assim, é uma morte como um juízo estabelecido. Então uma pena de morte, né? Então a pessoa fez a coisa errada, aí o juiz determinou uma pena de morte. Então é esse tipo de morte. Então ele está dizendo aqui, sabe, conhecendo eles, né? Então a sentença de Deus, né, que Deus determinou, que são passíveis de morte, ou seja, que Deus vai puni-los com a morte. Ele diz assim: os que tais coisas praticam, não somente as fazem, ou seja, não somente praticam, mas também aprovam os que assim procedem, os que fazem também, de tal maneira. A expressão diz assim: continuam si mesmo a praticar de todas as maneiras e encoraja outros a agir do mesmo modo. Por isso que, na visão do mundo, a fé é perda. É porque eles estão fazendo o que é errado, mesmo sabendo que vão receber o juízo de Deus, mas eles continuam fazendo e encorajam outros a fazerem também. Diz, vai ser bobo, né? Faz, irmãos, nós estamos vivendo um período muito difícil na nossa história, viu, gente? Sabe? Um período em que, embora a história não seja cíclica, mas parece que nós estamos voltando ao período em que Paulo escreveu isso aqui, né? Nessa época, o mundo estava tão depravado e perdido que quando você lê coisa a respeito dessa época aqui, você fala assim, gente, isso aqui até não tem nem jeito de a gente imaginar uma geração vivendo dessa forma, né? Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com Uber e ele leva gente para os lugares, né? Para as festas e tal, né? E ele dizendo de meninos e meninas com 12, 13 anos, os pais deixando de ir para as festas e os meninos voltando embriagados, drogados nas festas, né? Meninos de 12, 13 anos, gente. E o que rola nessas festas assim, né? A gente não tem nem como, a gente que é mais velho, né? Nem como imaginar como que é uma situação dessa, né? A forma em que o mundo está vivendo, gente, o mundo está caminhando a passos largos para uma depravação total, e o que segura a moral, o bom costume hoje ainda é a igreja, né? Então ainda a igreja, o que segura famílias casadas, né? É a igreja,
né, a mensagem da igreja. O que segura a moral do ser humano? É a igreja, o temor de Deus que muda. Se o ser humano perde isso, não tem isso na vida dele, não tem freio para ele. Né? E aí cada dia, e olha, e aí, quando Paulo fala aqui, ele está falando de duas coisas. Primeiro, que uma questão pessoal. Então a pessoa faz aquilo e aprova aquilo que ele faz. Ele acha que está certo fazendo isso. Mas não somente isso, ele serve de tentação para os outros. Né? Não só pelo fato dele praticar, mas porque ele incentiva outras pessoas a fazer. Está conduzindo cada vez mais para o erro. Né? Isso aí também vai muito das leis dos homens, né? Hoje, antigamente, os pais podiam corrigir, podiam falar não. Então, hoje, a maioria das vezes, eu lido com criança também, se meu pai brincar comigo, eu vou chamar a polícia para ele. Então, assim, a lei dos adolescentes hoje está sem limite também. A lei do homem está sem limite. Onde é que já se viu menino hoje? Eu já peguei no BH, meninos falam assim: ô pai, você é chato, eu não quero ficar perto de você. Minha mãe falava assim na época: você quer que seu dente ela voa aonde? É o que está faltando, né? É a lei do pai mesmo, chegar e falar não e mostrar a verdade para o filho, né? E a gente está achando que isso é algo horroroso nos nossos dias, né? Na época de Paulo, gente, na época que foi escrito isso aqui, ele fala aqui que sobre os filhos serem desobedientes, e etc. Né? Filho de judeu que era desobediente, o pai podia levar o filho na praça pública e o povo apedrejar o filho. Um filho que maldissesse o pai e a mãe podia ser apedrejado, né? Por causa disso, por fazer isso. Mas nem precisava de dois, um que fosse para consertar o resto todo. Isso era entre os judeus, né? Agora, entre os romanos e os gregos, irmãos, criança não tinha valor nenhum. Por exemplo, o que tinha de crianças abandonadas, jogadas no lixo, né? Porque a forma que os romanos tratavam as crianças da seguinte maneira: quando a mãe tinha um filho, ela trazia o filho e colocava no pé do pai. O pai sentado colocava o filho nos pés. Se o pai olhasse para o filho, então ele seria criado. Se não, o filho seria lançado ou para os bichos comer, ou no rio, ou no lixo, para morrer no lixo. Um bebê. O mundo estava, na época de Paulo, estava dessa forma. Coisa horrorosa a gente parar para pensar, né, gente? Então, assim, hoje nós temos isso por quê? Porque a gente conhece o Evangelho. Então, o Evangelho mudou o mundo, né? Mudou a forma dos homens viverem, né? As culturas foram afetadas pelo Evangelho. Né? Então, por isso que o Evangelho trouxe dignidade à mulher, às crianças, né? Então, mas o mundo antigo era totalmente perdido e depravado. E aí, esse ganho que o Evangelho trouxe, né, agora está se perdendo. Está voltando àquela forma, né, de vida em que as pessoas viviam na época. Só uma coisa, pastor. Hoje essa geração está assim, sem limite mesmo. Uma criança falar que é coativo, virar animal. A mãe tem que pegar um menino desse, na minha opinião, chegar e falar assim: já que você é um animal, você vai comportar como animal, vai viver na floresta, comer o que o animal que você acha que você é, comer a comida de lá, que eu não vou te dar sustento mais. Então, assim, realmente essa geração de hoje está perdida. E o que mais você vê é a questão que eu te falei: é a lei humana ajudando essa geração a fazer isso. Né? Mas aí nós temos o Evangelho, né, que nos ensina como a gente deve viver, né? Amém, gente? Amém. Então, na próxima aula nós vamos começar no capítulo 2. Então dá uma lida aí no capítulo 2. Paulo aqui falou sobre os gentios. Agora no capítulo 2, Paulo vai entrar para os judeus, vai falar para os judeus, tá? Vamos ficar em pé para a gente encerrar então? Vamos receber a bênção e assim nós vamos encerrar. Lembrando, irmãos, que hoje à noite é a nossa comemoração do Natal, tá? O culto do Natal, né? Nosso coral vai cantar hoje à noite, né? Nós teremos um culto especial hoje, às 18 horas, tá? Convidamos todos para estarem, né? Vamos receber a bênção então, vamos encerrar.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom dia.